I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Alô pessoal, espero que todos estejam bem, uma semana boa para todos. Fiz uma abertura diferente, né? Como fosse para receber os Beatles, né? Botar uma coisa diferente, né? Para começar mais um resumo da semana importante que foi. A Disney deu as datas e quem esperava um filme de 85 minutos, como eu escutei nos cinemas, vai ser bem maior no canal da Disney, que esse é o lado ruim, que depois vou comentar. Então vamos para mais um resumo da semana de 13 a 19 de junho de 2021. Bem, a primeira postagem, o duro trabalho de compor para os Beatles. Em 1969, George Harrison havia se confirmado como compositor talentoso e abertamente revelou sobre porquê dele se esforçava para escrever para os Beatles. A coisa mais difícil para mim era seguir as canções de Paul e John. Comentou ele, as músicas anteriores não eram tão boas quanto agora e obviamente ficaram cada vez melhores e é isso que tenho que fazer. Eu tenho cerca de 40 músicas que não gravei e algumas delas eu acho que são muito boas. Eu escrevi uma chamada The Art of Dying, música que entrou no Off My Path, 3 anos atrás, quer dizer, então escrevi em 66, na época do Revolver. E naquela época eu pensei que estava muito longe, mas ainda vou gravá-la. O interessante é que durante esse período do Revolver, onde o George botou 3 músicas no álbum, Taxman, Love You Too, e está me escapando a memória aqui da terceira, mas ele botou 3 músicas no disco, e Taxman, agora que eu me lembrei, que abre o disco, ele além de compor, como ele afirmou, The After Dying, ele também compôs It's a Pity. Tu imagina, essas 2 músicas foram escritas na época do Revolver. Continuando, George fala, eu costumava ter um problema quando dizia John, Paul e Ringo que tinha uma música para os álbuns, porque naquela época eu me sentia como se estivesse tentando competir. Não quero que os Beatles gravem lixo por minha causa, só porque eu escrevi. E por outro lado, não quero gravar lixo só porque eles escreveram. O grupo vem primeiro. Outro post. John Lennon explica o verso de Eu não acredito nos Beatles, I don't believe in Beatles, in God. Durante uma entrevista, John revelou exatamente o que quis dizer quando cantou a letra I don't believe in Beatles, na música God, do álbum Black Sabbath Band, de 1970. Em primeiro lugar, só para lembrar um histórico, o livro Lennon's Remember é uma longa entrevista que John deu para o Jan Werner da Rolling Stones, onde ele fala abertamente de tudo. Depois ele ficou danado da vida que essa entrevista acabou vazando, trazendo revolta a muitas pessoas, especialmente até Paul, George Martin e tal. Mas é aquela coisa, o John é muito sincero, muito aberto. Então, John, o repórter o dono da Rolling Stone perguntou a John sobre God, uma das faixas mais famosas do álbum, onde fala que acredita em Deus, Elvis, Buda. Engraçado que as primeiras versões ele não fala Don't Believe in Elvis, ele fala Don't Believe in Presley. Tá, uma das faixas está na nova caixa da Black Sabbath Band de 50 anos. No final de God, John revela que só acredita em si mesmo e em Yoko. Werner queria que John contasse a ele sobre a frase Eu não acredito nos Beatles. Aí o John falando, não sei, quando percebi que estava desprezando todas essas coisas e que eu não acredito,
Eu poderia ter continuado, era como uma lista de cartões de Natal onde eu termino. Churchill e quem eu perdi. Fiquei assim, e eu tive que parar. Eu ia deixar uma lacuna e dizer apenas preencha a sua, para que você não acredita. Simplesmente saiu do controle, mas os Beatles foram a última coisa, porque é como se eu não acreditasse mais em mitos, e os Beatles são outro mito. Eu não acredito nisso, o sonho acabou. Não estou apenas falando sobre o fim dos Beatles, estou falando sobre a coisa da geração. O sonho acabou e eu pessoalmente tenho que voltar à chamada realidade. Além disso, John revelou que combinou várias canções para criar a letra de God. O cara da Rolling Stone falou que a God era o maior sucesso de rádio de John, do álbum Plaques on a Band. Aí nessa afirmação dele, ele meio que errou, que na verdade não foi música popular. E sim amada, que alcançou a posição 43 na Billboard Hot 100, enquanto agora não apareceu em gráfico nenhum. Outro post, a discussão na Apple pela música The Long and Winding Road. Bem, a postagem que eu coloquei já é conhecida por várias pessoas, a confusão que deu, Paul McCartney acabou reclamando e com isso foi já um dos motivos para ele entrar com o processo de separação dos Beatles. Mas a minha ideia eu quis botar um mais completo para mostrar a confusão que foi, de forma resumida. Então ali está bem grande no post. Vou tentar ser resumido aqui ao falar. Mas a informação completa está toda lá no blog, ou no título, no Facebook e tal. Mas você vai encontrar certamente lá no blog do Diário dos Beatles a confusão que foi dentro da Apple com isso tudo. Né? Foi uma coisa... É uma confusão em todo mundo. Pois bem, a música The Long and Winding Road, que faz parte do último álbum da banda, Let It Be, lançado em maio de 1970, trouxe várias circunstâncias nada agradáveis e tal. E como John Lennon disse em 1980, ao falar na entrevista com David Sheff, ele teve um pequeno surto antes de nos separarmos. Acho que o choque de Yoko Ono e o que estava acontecendo lhe deram um impulso criativo, incluindo Let It Be e The Long and Winding Road, porque esse foi o último suspiro dele. Paul McCartney compôs a música como uma balada no piano simples durante algum dos momentos mais tumultuados dos Beatles. Uma demo foi gravada durante as sessões do álbum branco. McCartney falando sobre a faixa no livro Many Years From Now. Fiquei um pouco enlouquecido, desnorteado naquela época. É uma música triste porque é tudo sobre o inatingível, a porta que você nunca alcança. Essa é a estrada que você nunca chega ao fim. Ele continuou falando com Barry Myers, o responsável pelo livro Many Years From Now. Não sou como eles, é porque sou eu cantando. Eu não pareço com o Ray Charles, mas às vezes você tem uma pessoa em sua mente apenas para uma atitude, apenas para um lugar para estar, de modo que sua mente esteja em algum lugar e não em um lugar nenhum. Se você a localiza pensando, eu amo aquele Ray Charles, e pense, bem, o que ele pode fazer então? Que ele escreveu essa música pensando no Ray Charles. Engraçado que a Something do George, o George fala a mesma coisa, que quando escreveu Something ele pensou no Ray Charles. Né? Você vê que o Ray Charles era uma grande influência para os Beatles, né? Desde o início até o fim. Pois bem, inicialmente foi gravada durante as sessões de Give Back em janeiro de 69. A música foi tocada em algumas ocasiões, mas foi a sessão de 26 de janeiro que foi escolhida por Cliff Jones para aparecer como parte do LP Give Back, a versão onde a banda toca, né? O álbum que se formaria a base de Let It Be, lançado em 1970. Phil Spector, um infame produtor e assassino, responsável por aquela coisa de encher de eco em tudo que é lugar. Ele queria fazer um overdub de orquestra, coro, mas não havia as faixas disponíveis na fita. Lembra o engenheiro Barry Gibson,
ao falar com no livro de Mark Levinson sobre The Beatles Recording. Então ele apagou uma das duas faixas vocais de Paul McCartney para colocar a orquestra. Vocês já sentiram aí a briga, né? Removeu duas faixas vocais de Paul McCartney para colocar a orquestra. Vocês já sentiram a briga. Pois bem, continuando. Quando a Apple Corps, no momento comandado por Alan Klein, enviou a McCartney um acetato de pré-lançamento da música, Mark escutou aquilo e explodiu. Ficou furioso com o que viu e viu com uma injustiça o seu talento. Ele disse ao Evening Star de 1970, o álbum foi concluído há 1 ano, mas há alguns meses o produtor musical americano Phil Spector foi chamado por John Lennon para arrumar algumas das faixas. Mas algumas faixas atrás recebi uma versão remixada da minha música, com harpas, trompas, uma orquestra e um coro feminino adicionado. Ninguém me perguntou o que eu pensava. Eu não conseguia acreditar. Continuou McCartney. Nunca teria vozes femininas em um disco dos Beatles. O acetato veio com uma nota de Alan Klein dizendo que achava que as mudanças eram necessárias. Eu não culpo Phil Spector por fazer isso, mas isso só mostra que não é bom eu sentar aqui pensando que estou no controle, porque, obviamente, não estou. De qualquer forma, enviei uma carta a Klein pedindo que algumas coisas sejam alteradas, mas não recebi uma resposta. Vocês já viram. E assim vai continuando a confusão. A carta em questão mostra o geralmente moderado por McCartney furioso, reclamando. Vou ler aqui a parte. Caro senhor, no futuro ninguém terá permissão para adicionar ou subtrair de uma gravação de minhas canções sem minha permissão. Eu tinha considerado orquestrar The Long Riding Road, mas decidi não fazer isso. Eu, portanto, quero que seja alterado para essas especificações. 1. Cordas, metais, vozes e todos os ruídos adicionados devem ser reduzidos em volume. 2. A instrumentação vocal e Beatle deve ser aumentada em volume. 3. A harpa deve ser removida completamente no final da música e as notas originais do piano devem ser substituídas. 4. Nunca mais faça isso. Assinado por McCartney, Phil Spector, carta pelo John Eastman, que era o cara que estava gerenciando por McCartney na época. Pois bem, o álbum Let It Be foi lançado com o corte de Phil Spector, quer dizer, não atender a carta que o Paul pediu. E para piorar, George Martin ainda ficou ressentido. Ele falando, isso me deixou com raiva. E deixou o Paul ainda mais irritado, porque nem ele, nem eu sabíamos sobre isso, até que tinha feito. Aconteceu nas nossas costas, porque foi feito quando Alan Klein estava comandando John. Ele organizou Phil Spector e achou que George e Ringo concordariam com isso. Na verdade, eles fizeram um acordo com a EMI e disseram, este será o nosso álbum. As coisas ficaram mais estranhas depois que eles confirmaram que o nome de George Martin não apareceria no álbum, como tinha acontecido em todos os outros álbuns, porque ele não produziu a coisa final. Eu disse, eu produzi o original, e o que você deve fazer tem um ditado de crédito, produzido por George Martin, super produzido por Phil Spector. Eles não acharam que era uma boa ideia. Resultado, o single foi um sucesso, chegando ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. Brabo, hein? Outro post, e o último, depois de uma semana, na semana passada, finalmente foi anunciada a caixa e vários formatos da edição de 50 anos do All Things Must Pass. Parece que estava, pode apostar que é tudo combinado. Passada uma semana passada foi anunciado no dia 17 para 18 mais uma notícia interessante do filme Get Back, The Beatles Get Back, que está sendo um projeto feito pelo Peter Jackson, né? Esse é o post. Filme The Beatles Get Back terá 6 horas de duração na Disney, canal da Disney, né, pago, em novembro.
Mais de 6 horas de filmagens restauradas, nunca antes vistas, incluindo a última apresentação dos Beatles ao vivo, quer dizer, vai ser 45 minutos dessa apresentação no alto do prédio, quer dizer, completa, para lançamento na Disney Plus em 3 dias, 25, 26 e 27 de novembro de 2021. São 3 episódios, cada episódio tem 2 horas. 2 horas de só material inédito, ângulos diferentes, tudo, como o Peter Jackson falou. Por causa da riqueza de imagens tremendas que Peter Jackson analisou, que passou os últimos 3 anos restaurando e editando, The Beatles Get Back será apresentado como 3 episódios separados. Cada episódio tem aproximadamente 2 horas de duração. Haja pipoca, hein? Entendendo-se ao longo de 3 dias, 25, 26 e 27 de novembro de 2021, exclusivamente no canal da Disney. Tem mais a informação lá, mas o que mais interessa é essa. Antes da estreia do documentário da Disney, a Apple Corps lançará o livro The Beatles Get Back em 12 de outubro, lindamente projetado e produzido em capa dura de 240 páginas, complementando o documentário Get Back, com transcrições dos Beatles, conversas gravadas e centenas de votos exclusivos, nunca antes publicados das 3 semanas de sessões. O livro colecionável será publicado em 9 edições em idiomas internacionais, incluindo o inglês. Torcemos para que saia em português, né? Porque eu já sei que vai sair em japonês, em inglês e tal. Então torcemos para que venha português. O lado chato disso pode apostar que você vai ter que assinar e pagar esse canal da Disney para você assistir. Nos Estados Unidos é $8 para assinar a Disney. Aqui no Brasil, pelo que eu vi no site, acho que é R$27 mensal. Então muita gente vai assinar e depois que assistiu os 6 horas vai mandar remover a assinatura. Onde para você assistir esse filme Get Back. Primeiro, essas 6 horas não vai ser exibido no cinema, não tem como o cara ficar lá 6 horas no cinema. Segundo, com relação à exibição no cinema, o texto não fala nada sobre a exibição de 27 de agosto dos cinemas. Pois bem, alguns lugares, como eu já botei lá no Facebook, na página do Diários, continua listando em alguns cinemas, como na França, Itália, Rússia, e acho que Espanha também, se eu me lembro, pré-encomenda para assistir o filme nos cinemas. Então, talvez seja exibido em alguns lugares no cinema, ou não se sabe, até agora não se falou nada, se foi assediado e tal. Mas se passar no cinema, eu acredito que não vai ser 6 horas. Duvido. Então deve ser um troço mais editado, curto. Entende? Dependendo do cinema, você assistir aqueles 45 minutos da apresentação dos Beatles no alto do prédio, já vai valer muito. Porque pelo som, pelo trabalho que o George Martin tem feito, como fez no X-Stadium, para quem assistiu no cinema, o som está fantástico. O George está realmente mão cheia, fazendo um ótimo trabalho. Então é aquilo, aguardar, vamos ver. Sobre essas 6 horas, eu espero muito que a Apple e a Universal lancem, que vai sair em DVD, como já botei, vai sair em DVD, vai sair em Blu-ray, e vai ser e parece que deve ser uma edição em formato 4K. Estamos esperando que saia essas 6 horas completas no Blu-ray. Entende? Quem não assistiu no canal da Disney ou no DVD, para que possa ter acesso dessas 6 horas. Se não sair,
pode apostar que vai vazar no mercado de bootleg. Não tenha dúvida que vai vazar. Aí é pior para os Beatles. Né, que vai... Né, que já como é já histórico o filme Larry B. Então, é aquilo, aguardar até novembro na Disney, essas 6 horas, ou o começo agora, né, para julho, agosto, para ver se fala alguma coisa dessa exibição nos cinemas. Antes de terminar, essa semana Paul McCartney, né, Sir Paul McCartney, completou dia 18, 79 anos, festejando já lá junto com as filhas, onde está lá no Facebook do Diário dos Beatles, ou você pode ver no Instagram da Stella ou da Mary McCartney, um vídeo das filhas, né, dando feliz aniversário, happy birthday to you, pro Paul McCartney, e o Paul McCartney lá, né, brincando e tal, exatamente no dia. E o Paul McCartney agradeceu nas redes sociais por todas as vibrações positivas que deram a ele e pelo aniversário de 79 anos. Né? Próximo ano faz 80. Aí a festança promete, pode apostar, não tenho dúvidas. Bem, esse foi o resumo da semana de 13 a 19 de junho de 2021. Mais informações no Diário dos Beatles do blog, onde está várias matérias lá, onde você pode botar no Google Diário dos Beatles, você vai achar, ou no Facebook, onde eu boto algumas informações que não estão no blog. Eu sempre dou uma diversificada, ou no Instagram, que eu também boto algumas fotos com algumas informações, e no Twitter também, que tem os links lá, ok? Abraço a todos, boa semana para vocês, até lá!